muita gente nem imagina que os problemas relacionados à voz vão muito, muito além da rouquidão. O fato é que só prestamos atenção nisso quando não conseguimos falar. Fonoaudiologia, esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Luiz Cláudio Marculino, do PT, a presidente do Conselho Nacional de Fonoaudiologia, Irene Marquesan, a fonoaudióloga Maria Inês Reder e o locutor de rádio, lá da Rádio Clube de Rio Claro, Sérgio Carnevale. Obrigada a todos por estarem aqui para falar desse misterioso e encantador mundo da fala, da voz, da respiração. E muitas vezes tem a ver com postura, tem a ver com tudo. A gente pensa que está só aqui na voz, né, deputado? Mas não é. Tudo bem que o senhor, deputado, muitos problemas de voz, aprendeu a lidar com a voz nos anos que o senhor teve como sindicalista? Com certeza, mais uma vez, estamos aqui na programa de saúde, aqui com a Isabel, cumprimentar a doutora Irene, o doutor Sérgio, a doutora Maria Inês. Acho que é obrigado aqui mais uma vez, foi um debate tão importante na Assembleia Legislativa. A questão da fonoaudiologia hoje, ela é importante no nosso país, mas tem muita gente ainda que não se deu conta ainda da importância, né, de ter um acompanhamento com um fonoaudiólogo. Eu antes de ser deputado, né, fui presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco Região, né, e a voz é o nosso principal instrumento, né, seja numa negociação, né, seja numa assembleia, né, na própria atenção, no diálogo com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Agora, não é só, né, os trabalhadores do movimento sindical, não são só os deputados que utilizam a voz. Nós temos hoje os trabalhadores, né, que fazem atendimento, né, nos call centers, utilizam muito, os professores se utilizam muito da voz. Então, nós temos hoje diversos profissionais, né, os líderes nas empresas hoje. Né, esse trabalho coletivo, esse trabalho de grupo, ele tem sido fundamental e cada vez mais, né, os líderes nas empresas, né, precisam ter a voz como um instrumento também, né, do seu trabalho. Então, acho que esse programa aqui hoje vai nos ajudar, né, não só a entender quais são os profissionais que utilizam, mas a importância da voz, né, para o nosso dia a dia. Então, acho que esse debate vai ser muito importante. Por isso que eu falei, o senhor sentiu na pele essa questão de só perceber que era importante quando não tinha, quando não conseguia falar, doía. E tinha momentos, às vezes você estava, né, com um resfriado mais agudo, ou mesmo quando você tinha, né, campanhas longas, né, você usava a voz 2, 3, 4, assim, às vezes até 10 dias permanentes, aí você ia percebendo, né, ao final de um período ou na ausência dela a importância que tem. Então, de fato, né, a voz era fundamental hoje, para, como eu disse, não só de sindicalista, hoje como deputado, mas muitas profissões hoje, né, têm a voz, né, como um instrumento de trabalho. Então, esse debate é muito importante para que as pessoas entendam que tem que tratar muito bem da voz. Não é só a voz, né, quando eu falei de fonoaudiologia, né, tem interface com outras ações, né, com outras formas de viver, com outras formas de atuar. Então, acho que esse programa vai ser fundamental para que as pessoas possam ter uma noção que a voz é muito importante, é um instrumento importante para o mundo do trabalho. Muito obrigada, doutora Irene, por estar aqui. A voz, a gente e os fonoaudiólogos ultimamente andam aparecendo bastante na mídia, porque afinal o presidente Lula adora receber os convidados durante as sessões de fonoaudiologia no Hospital Sírio-Libanês. É verdade. Não é verdade? É verdade. Todo mundo vai visitar o Lula no Sírio durante as sessões de... O fonoaudiólogo dele deve adorar, fala assim... A Mônica. Ela deve ficar brava, né? Pô, bem na hora da sessão aqui. Isso mesmo. Obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite. Mas então, no caso do Lula, eu acho importante a gente mostrar isso. O problema não era exatamente a voz, né? Quando a gente fica pensando só na voz, não. A voz, ela pode estar mostrando alguma outra coisa. Isso. Né? Isso. Na verdade, a gente poderia partir de um outro começo, né, que seria assim, a comunicação. Quer dizer, deputados, locutores, professores, todos têm que fazer uma comunicação, como bem disse, né, que é fundamental. E o Lula, quando começa a falar e começa a ter uma rouquidão, isso pode ser um sinal de alguma coisa. E esse sinal, especificamente na voz, na hora que ele está se comunicando, pode mostrar um problema aí que pode ser até câncer, como era o caso dele. Não obrigatoriamente a rouquidão é câncer. Claro. Pode ser, mas não, pode. Mas pode ser um desgaste porque a pessoa não respira direito. Isso, pode ser uma série de razões que levam. Mas a gente tem que entender essa variação. Que uma rouquidão pode ser simplesmente um excesso, porque foi no futebol e gritou muito, como pode ser uma doença mais grave, um problema maior. Um probleminha ali da prega vocal. E a gente fala muito da voz, é interessante, e esquece que a fala é
contém a voz, e a fala é que leva a gente a se comunicar. E falar é tudo, porque é ali que você leva a tua ideia, que você recebe e devolve para o outro. E às vezes pequenos erros ou problemas na fala, não só na voz, que a gente faz uma diferença, o fonoaudiólogo diferencia. Falar, né, o que você está passando para o outro. E a voz é essa, que poderia ser fina, grossa, de algum outro jeito. Então, a voz é um pedaço da fala da nossa comunicação. E as duas coisas estão muito imbricadas e devem ser vistas e trabalhadas. E as pessoas precisam saber que tudo tem solução. Na verdade, tanto faz eu falar errado ou certo, ter uma voz ruim ou boa, eu consigo fazer uma correção nisso. Porque o fonoaudiólogo é a pessoa que vai fazer essa correção. E não é uma coisa muito específica, né? Muito. Obrigada pela participação, Irene, mas é extremamente específica. Você trabalha musculatura, você faz exercícios, você aprende a respirar. Porque essas coisas acabam formando um todo, mas quando você vê a voz, você está escutando o som da voz, você está vendo como a pessoa articula os sons, você está vendo como ela projeta esse som no espaço. Então, o fonoaudiólogo vai ver o indivíduo como um indivíduo que se comunica. Como é a qualidade da comunicação dessa pessoa. E não exatamente qual é o som da voz dele. É uma parte, mas não é tudo. E é engraçado porque, não sei se vocês já observaram isso, vale para as duas, tá? Quando está durante o trabalho de fonoaudiologia, que é a própria postura da pessoa acabar mudando. Completamente. Então, uma pessoa que tem algum probleminha de fala, ela fala errado alguma palavra, não consegue articular direito. Quando começa a articular, a própria pessoa a voz vai saindo, tudo. Você pensa na autoestima. Então, um problema de fala, um problema de voz, um problema de comunicação, deixa a pessoa se sentindo mal. Então, a autoestima cai. Então, ela fica pequena. E quando você dá a ela a voz, você dá uma comunicação melhor, ela realmente cresce. Parece que ela tem outra postura. De fato, tem. A autoestima dela está muito melhor. Quando a gente pensa nos problemas mais das crianças, de crianças pequenas em relação à fono, tem muito a ver com articulação, com mordida, mas às vezes tem a questão congênita mesmo, de ter um problema no céu da boca, de ter uma abertura, ou de ter uma estenose facial, que dificulta a respiração, tem vários, e você começa a tratar cedo. Na verdade, isso que você levanta é uma coisa muito importante, porque quantas mães às vezes não sabem exatamente por que seu filho não está aprendendo a falar bem. Então você pode não falar bem, por quê? Porque você tem um problema da linguagem, do pensamento, do raciocínio, seria um caminho. Mas você já tem, isso está bem, teu filho responde bem, você sabe que ele está legal na escola, ele não tem um problema de raciocínio, e mesmo assim ele não fala bem. E o que não está ouvindo bem? Ele não está ouvindo isso, aí você vai fazer um exame de audição, está ouvindo. O que mais poderia levá-lo a não falar bem? Olha como um problema extremamente simples, fácil de resolver, fácil de diagnóstico, que não precisa nem ser uma estenose, que já é uma coisa mais complexa, claro, né? É uma coisa mais simples. E uma coisa mais simples, como, por exemplo, você já ouviu falar do freio da língua? Frênulo da língua? Você imagina, a tua língua está aqui, embaixo tem uma pele, né? Um freio que segura. Se esse freio não está bem colocado ou de tamanho inadequado, o que acontece? Você vai falar barata, você não consegue, esse R não sai, porque a língua não levanta adequadamente. Então ele vai falar barata, língua presa, é a chamada língua presa. Então um probleminha simples que você pode diagnosticar e dar vida para essa criança. Pois é, eu falei muito dessa questão de quando é criança que a gente começa a perceber. O duro é aquele que já não é criança, que trabalha com a voz, que precisa da voz, um locutor de rádio, uma pessoa que tem um programa que é ouvido por uma cidade inteira, de repente não conseguir falar. Foi esse o caso, Sérgio? Obrigada pela sua participação. Imagino o que foi difícil não conseguir falar. Realmente o deputado tem razão de falar, a voz é importante. A nossa querida presidente da associação, a minha querida fonoaudióloga, eu tenho quase 50 anos fazendo um programa Show do Meio-Dia em Rio Claro. É uma das maiores audiências da cidade, né? E de uma hora para outra eu saí do estúdio de um programa num sábado à tarde. Eu saio do estúdio, entro no carro para ir embora, né? 14 horas e 30 minutos. E, de repente, sorte minha que eu não tinha
eu não abaixei o vidro, como normalmente eu sempre fazia, né? Eu baixava o vidro do carro para calor, aquela coisa toda. E aquele dia, graças a Deus, eu não abaixei, meu vidro tinha isofilme. Eu não abaixei o filme por qualquer motivo, não sei qual foi, não sei explicar. Aí, então, eu acabo sentindo um cheiro forte de pólvora, né? Dentro do carro, um cheiro forte. E eu acabo não conseguindo falar com o meu colega que estava do lado. Eu queria falar... Foi tão rápido que o senhor nem percebeu. Não percebi nada, absolutamente. Então, eu não conseguia falar nada. De repente, a polícia chegou, eu fui no camburão da polícia para a Santa Casa, né? E eu ouvia os policiais, porque eu estava lúcido, né? Eu levei 2 tiros aqui no pescoço, um no braço, e eu perdi esse dedinho. Um dos tiros, sabe aquela coisa que instintiva de Deus, que se você levanta o braço, eu levei um tiro aqui, que ele ia pegar na minha cabeça, claro, ia estourar meus miolos, né? E esse eu levantei a mão e salvei o meu companheiro de lado, que estava sentado do meu lado. E bateu aqui e caiu na perna dele. E eu ouvia os policiais falar, o Sérgio está mal, o Sérgio não passa essa noite. O Sérgio, você viu como é que ele está? Porque você não conseguia se comunicar, olha, já começou o problema aí. Já não consegui falar. Não tô bem, gente. Eu não conseguia falar, não dava para falar nada. E daí eu fui para Santa Casa, entrei na UTI, fiquei até quinta-feira, foi no sábado à tarde, 29 de julho de 2006. E daí, então, eu falava assim, pelo amor de Deus, acabou minha carreira. A minha carreira de rádio, não vou falar mais, né? Não acabou mais. Aí entrou a maravilhosa fonoaudiologia, né? Que o senhor teve um período de depressão, então? Claro, a coisa mais linda, tem muita gente que sofre com língua presa, que tem gagueira, tem muita gente que sofre nesse mundo porque não encontra o caminho de uma fonoaudiologia, de uma fonoaudióloga, por exemplo, né? Como eu tive o prazer, a maravilha de encontrar a doutora Marinês, né? E ela me deu as coordenadas até que eu fiz uma operação com o doutor Paulo Pontes, né, que é um especialista na matéria, e acabei, então, voltando a falar assim, do jeito que eu estou. Eu tinha uma voz que eu transmitia futebol, 35 anos. Futebol você tem que ter uma dinâmica, né? Mas, graças a Deus, e sempre... Poderia ter perdido, poderia hoje não falar. Nada. Do jeito que eu fui no consultório da Marinês, você tinha que colar o ouvido na minha boca para você ouvir o que eu falava. Mas que desespero isso. Realmente terrível. Eu imagino que seus amigos, sua família, todo mundo deve ter sofrido. Nossa Senhora, e devia ter a mesma preocupação. Falar assim, gente, o que vai ser desse homem sem a carreira dele? Acabou. Eu imaginei que ali eu estava encerrando minha carreira. E como eu sou contador na vida particular, pessoal, mas eu já tinha parado a profissão. Pois eu fico imaginando, vou voltar a fazer imposto de renda. Eu vivo do rádio, né? Da rádio. E eu falei assim, agora você tem que começar a catar latinha. Vou voltar a fazer imposto de renda, né? Voltar a fazer imposto de renda, porque não vai ter outro jeito. Vou ter que fazer alguma coisa para poder sobreviver. Mas, graças a Deus, a doutora Marinês, o doutor Paulo Pontes, eu posso dar esse testemunho com muita satisfação, com muita alegria, porque realmente o caminho é esse. Você nunca pode se deixar levar uma derrota, por um tombo. É nos tombos que a gente aprende a andar melhor. Pois é. Mas acho que é importante, você falou do depoimento agora do Sérgio, que demonstra uma pessoa que utiliza da voz, quer dizer, é um comunicador nato, né, acabou sofrendo, né, um problema ao longo da sua trajetória, quer dizer, um tiro que acabou, né, prejudicando, né, o seu trabalho. Sim. Mas demonstrou que foi possível também, a partir de um tratamento, de um acompanhamento, de uma fonoaudióloga, né, voltou. Talvez não com a mesma qualidade de voz que tinha antes, mas conseguiu a recuperação. Sim. Então acho que isso é importante, o trabalho da fonoaudióloga. Mas uma preocupação que eu tenho, né, e como nós estamos aqui no espaço da Assembleia Legislativa, é uma casa de leis, né, e hoje, mesmo em São Paulo, tem ainda um pouco mais de 10 mil profissionais, né, que atuam hoje, né, na fonoaudiologia. E qual que é o melhor, até para a fonoaudióloga Marinês, né, e para a doutora Irene, qual que é o melhor momento para você
ter a fonoaudiologia, né, o fonoaudiólogo, como um espaço de saúde pública. Por exemplo, é na escola que você vai detectar, né, que a criança tem uma necessidade de ter um fonoaudiólogo e faz encaminhamento para um tratamento. Né, hoje, a estrutura pública hoje, né, do nosso Estado, né, já está capacitada para atender, de repente, eventuais alunos que vêm das escolas. Que uma coisa é o caso do Sérgio, né, que é uma pessoa que já tinha mas tem muitos professores que também precisam e que chegam nos hospitais e também não seria encontram, importante, né? Como é que a gente pode pensar, né, porque assim, uma profissão importante, né, é uma área da saúde fundamental, né, que trabalha com a autoestima das pessoas, né, e se você não tratar enquanto criança, né, talvez dificulte o tratamento. Tem jeito, dá para tratar, né, os adultos, os adolescentes. Mas como é que a gente poderia pensar em ações, né, via, né, o poder público, né, via leis, ou via a instrumentalização de políticas públicas, né, para a saúde do nosso Estado, que pudesse ter a fono como um espaço, né, de geração de saúde? Né, isso é possível fazer? Então eu queria ouvir um pouco da... Nós vamos ficar com essa pergunta e também saber como é que se faz qualquer tipo de tratamento com o fonoaudiólogo. Que seja um caso como o dele, de recuperação, ou seja um caso de... É tudo muito parecido, né? Mas isso daqui a pouco, no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando sobre a fonoaudiologia, e a gente aqui no intervalo já ficou falando de tudo que a fonoaudiologia pode fazer, que renderia os 10 programas. Mas a pergunta que o deputado Marcolino deixou no ar é extremamente importante. Por quê? Porque há várias instâncias dos serviços públicos em que o fonoaudiólogo deveria atuar de uma maneira mais constante, né? Ele deveria estar, deveria ser presente. Na questão da educação, na questão da saúde, não só para quem sofreu algum acidente, ou para quem ou para um idoso que está com algum problema, quer dizer, para quem tem algum problema com a fala, não é isso? É isso. Na verdade, eu acho que a sua pergunta, o que você traz é fundamental. Nós temos hoje no Brasil 34 mil fonoaudiólogos, que é pouco para o Brasil. Em São Paulo estão 12 mil mais ou menos. Qual referência a gente tem? Estados Unidos, nós temos uma área muito parecida com a nossa, eles têm 320 mil fonoaudiólogos, eles estão entre as 20 profissões mais bem pagas, para você ver a importância do fonoaudiólogo, dentro do país, entre as 20 profissões mais bem pagas. Ou seja, buscam fonoaudiólogos em outros países, inclusive na América Latina, pela comunidade hispânica que eles têm, que é imensa, eles buscam fonoaudiólogos lá, buscam no Canadá. Então, existe uma necessidade realmente desse profissional. Agora, onde realmente o serviço público deveria ter esse profissional para que esses problemas iniciais fossem detectados, então na saúde pública, nos hospitais, e você tem que ter também, como você bem lembrou, Bel, dentro onde estão os idosos, seja asilo, não importa onde eles estão, porque na educação também. Na educação, então, é fundamental. Quanta criança que você tem com problema de dislexia, tem dificuldade de aprender, você imagina isso levado, como você bem disse, na fase adulta. Quer dizer, não é só a fala que vai atrapalhar. Eu não saber escrever ou não conseguir me comunicar pela escrita também é fundamental. Quantas profissões você precisa da escrita? E aí que está, muitas vezes a escrita não tem a ver com coordenação motora, não. Tem a ver com uma questão fonoaudiológica. Isso, exatamente. Então, eu acho que esta política pública de colocar esse profissional em diferentes lugares é fundamental. Se você olhar todos esses fonoaudiólogos que a gente falou que existem, a maior parte trabalha ainda em clínica particular. Você acha que tem censo? Porque a população não consegue pagar, mesmo que seja muito barato. Então, ele tinha que estar à disposição. E as filas, como tem pouquíssimos profissionais dentro da saúde pública, as filas são imensas. De 2 a 3 anos, uma criança às vezes espera numa fila. Isso não tem senso. Passa a vida dela e ela numa fila. Então, é necessário realmente uma política pública onde esse profissional, que é de extrema importância, haja visto nos Estados Unidos, seja colocado onde ele dê acesso
para essa população, na área da saúde e na área da educação, nas duas áreas. O profissional não trabalha, esse profissional não é só da área da saúde, ele é da área da educação também. É muito bom o deputado perguntar isso, porque ele está aqui, ele pode fazer alguma coisa, né, deputado? O que nós temos? Muitas vezes você tem lá os pediatras. Isso. Já temos o atendimento odontológico também, hoje virou uma política pública hoje no nosso estado e no nosso país. E a questão da fono não é. Não é. E muitas vezes Isso. você detecta, né, um problema, né, que a criança precisa de um fonoaudiólogo, seja no dentista, né, seja na escola mesmo. Eu pego um exemplo. muitas vezes eu até no colégio que eu estudei, né, no começo da minha adolescência, eu falava SAV, Sussu, Sarope. Isso. Né, e precisa de uma ajuda. Hoje eu falo normal. Mas Isso. lá atrás, né? Na escola. Na escola. E assim, e era detectável, porque eu até na escola na época, a gente tinha concurso de leitura. E eu sempre ia muito bem, né, nos concursos de leitura, porque era um esforço muito grande. Só que assim, você nunca chegava em primeiro lugar, porque você justamente tinha a diferença na fala. Claro, eu sempre ficava entre os primeiros, mas nunca ganhava um concurso. Chegava lá. Porque aí depois, com os 12, 13 anos, depois consegui, naturalmente, depois acabou... Mas imagina, se a pessoa chegar aos 12 anos, quando a fala é adquirida até 5, 6. Se eu tivesse um tratamento, um encaminhamento para um fonoaudiólogo naquele momento, Isso. eu podia ter ganho pelo menos 5 anos da minha vida, né, falando muito melhor. Muito melhor. E ganhar os concursos de leitura lá no Paulo Setúbal, onde eu tinha estudado, tinha professores maravilhosos, mas que tinham um pouco isso. E assim, não era detectado. Então, mas não Por é isso só que não é detectado, não é conhecido, como ele bem falou. O que ele disse? As pessoas não sabem que esse profissional pode resolver aquele problema, então falta uma divulgação maior também. Por isso que é importante, vamos supor, transformar como saúde pública. Claro, né? Tem que ter não uma há política dúvida. pública de saúde hoje, né, para os caras que são muitas crianças, são muitos adolescentes que precisam, e muitos deles muitas vezes não sabem, né, que é um problema e é fácil de ser corrigido. Claro. Você está falando de políticas públicas, eu gostaria de complementar com a questão dos professores. Você citou quando nós começamos e tal. Então, hoje um professor que precisa de licença, muitas vezes o Estado gasta muito mais no afastamento, nos tratamentos e tudo isso, tratamentos vocais, do que se ele tivesse um trabalho dentro da própria escola, do treinamento vocal, conhecimento sobre a voz. Gente, tinha não que existe. ter uma cadeira, tinha Então, que esse ter uma professor vai cadeira pedir na uma licença faculdade atrás da de outra. pedagogia e em todas as faculdades que a pessoa pretende dar aula, deveria ter a possibilidade de ter fonoaudiologia. Porque nós temos que considerar o seguinte, ele vai tirar licença a hora que ele estiver muito ruim. Só que ao caminho até ele ficar muito ruim, ele vai ficando rouco. Na faculdade de pedagogia ele já podia aprender a falar, não? E a dificuldade da criança que está escutando essa pessoa, que está com uma voz ruim, que é um professor que está alfabetizando, com uma voz ruim, rouco, ele fica 10 dias, 15 dias, o prejuízo é enorme, inclusive na aprendizagem. Não, O advogado também, gente. Como é que o advogado fala se ele não fala bem? Promotor. E o fonoaudiólogo, ele não atua, né, só, né, no tratamento, ele atua também na prevenção. Prevenção. Então, tanto para o professor, mesmo para o advogado, mesmo para trabalhadores que têm como fala, usa a voz como instrumento, né, primário, né, prioritário na sua função, né, também podia ter essa prevenção. Até para você se colocar. Você imagina que às vezes você pega... Eu trabalhei durante 11 anos numa ONG que a gente teve e cuidou. As pessoas chegam falando assim, eu tenho um problema, eu queria falar, não sei se eu posso. Levanta, olha nos olhos. Abre a boca. É isso que eu tô falando. Já melhora. Tudo a ver com tudo. Confiante. Faz uma diferença enorme. Até essa postura de falar. A grande maioria, a verdade, é meio difícil, né? Parece um palavrão, fonoaudiologia. Parece um palavrão, né? É um palavrão. E muita gente, muitas mães, não têm esse conhecimento, né? Infelizmente, as crianças acabam crescendo com uma série enorme de vícios e problemas, né? E depois eles acabam sofrendo o que a gente fala de bullying, né? Que no meu tempo de garoto era tirar sarro, né, deputado? A gente tirava sarro. Hoje não, hoje é bullying, é uma coisa mais americanizada. Mas, na verdade, há caminhos para corrigir, muitos. Mas, infelizmente, a saúde pública está sempre precária, a saúde pública está sempre vendendo almoço para comprar janta, realmente está numa situação difícil. Então, eu acho que, como vereador em Rio Claro, eu fiz um pedido ao prefeito para que se colocasse como médico da família
um fonoaudiólogo e um professor de educação física, para ensinar também as pessoas idosas a fazer exercícios, né? A fazer exercícios para não ficar obeso, a criança ter uma atividade física, entendeu? Então, eu acho que a fonoaudiologia ainda, ela está incipiente, né? Ela não está como deveria estar, e ela tem uma importância. Eu posso dizer, eu sou o retrato escrito, falado da fonoaudiologia. Porque se não for ela, eu estaria fora de circulação. Olha, você pode ter certamente estaria aqui no programa, seria um programa da televisão, Os Mudos Não Falam. Mas a gente entusiasta da fonoaudiologia e talvez esse seja o caminho também. Pois é, aí ela falou aqui uma questão interessante na questão do aprendizado, da dislexia. Né? Não, mas não é só a dislexia. Há muita criança hoje sendo erroneamente diagnosticada como déficit de atenção ou hiperatividade, e na verdade não é nada disso. Na verdade, com o exame fonoaudiológico, você pode perceber qual é a questão. Às vezes é um problema, se você mudar a criança de lugar na sala de aula, acabou. Às vezes é um foquinho que você ajusta e ele vai embora. Porque realmente, na hora que você começa a ser taxado como hiperativo, já é ruim. Porque aí você já começa ou se comportar como hiperativo ou você se recolhe. Não, então, e a hiperatividade depende de... São 7, né? 7 graus, né? E são 7 sintomas... E com várias graduações. Isso. Mas você levanta isso muito bem. Se você não tem um diagnóstico correto, você acaba levando para um tratamento errado, ou não fazendo um tratamento. E ambos são ruins. Ou se eu trato como uma coisa sem ser, ou outra. Nós tivemos um menino vindo também do interior, que nos procurou com 13 anos. Desde os 4, a escola tinha detectado ele com uma fala errônea. Ele foi tratado até com Ritalina, sem ter nenhum problema. Voou o interior todo procurando ajuda, porque ele tinha um problema de fala, e ele não conseguia aprender a falar, e aí a coisa se transformou num horror, porque não aprende, porque é burro, porque não quer, porque é hiperativo, toma Ritalina, vai no neuro. Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Esse é o com problema. 13 anos foi ser feito o diagnóstico, que nem você, só com 12, né, que vocês chegaram lá. E isso foi muito importante, se tivesse sido resolvido. Pois é, como é que chama esse exame? Que é um exame de audição, mas não é para medir se a pessoa ouve bem ou não. Auditivo. É como ela processa o som. Como isso o som chega. Uma outra prova. É outra prova. Isso é uma outra ele é prova extremamente importante, porque esse exame, aí você percebe, olha, ele senta perto da janela, tira ele de perto da janela, coloca ele para o meio da sala. Hoje não é só esse exame, o fonoaudiólogo tem instrumentos hoje excelentes para detecção, para tratamento. Então, isso tudo vem ao encontro do que o deputado Luiz falou, do que o Sérgio complementou. Nós precisamos de uma coisa pouco anterior, né? Não pode deixar a pessoa chegar com 12 anos muita criança, muito pré-adolescente, entrando na puberdade, que teve um diagnóstico errado de hiperatividade. Infelizmente. Não só de hiperatividade, mas de muitos outros erros, como esse que nós estamos falando de fala, de voz, ou hiperatividade, ou de audição. Às vezes, é uma tristeza isso que eu vou dizer, mas é uma realidade. A mãe chega para o pediatra e fala assim, olha, meu filho não está falando, ele está com 2 anos, é normal, não é? Infelizmente, os pediatras não têm a oportunidade de ter dentro da faculdade, quando eles estão cursando, ou da especialidade, um pouco sobre o desenvolvimento da criança. Com quantos anos uma criança tem que falar? Com quantos anos uma criança pode aprender a ler e escrever? Eles não têm essa formação. E aí o que ele vai trazer para a mãe? Não, é normal. Mas até 5 anos. 5, 6 anos. Você imagina, não falo nada, quando for 5 anos eu acordo e falo, bom dia papai, bom dia mamãe, como vão todos, né? Estou falando. E às vezes é um problema de audição, que não precisa ser surdo. Porque a gente acha, problema de audição é surdo? Não, não é verdade. Eu posso ter uma perda auditiva. Essa perda auditiva, por menor que seja, ela interfere na aquisição da fala. Então, às vezes, o problema está na audição. Com um simples exame, você vai resolver isso, saber por que ela tem aquela perda, inclusive se não é uma perda evolutiva, o que ocorre, para ela poder aprender a falar. Então, aprender a falar, eu preciso ouvir também. Não é? Eu preciso da língua que se move dentro da boca, eu preciso da inteligência que vai juntar, e eu preciso da audição. Então, quando uma mãe reclama, no mínimo eu tinha que dar uma atenção. Bom, eu não sei, será que alguém sabe? Não é melhor um fonoaudiólogo ver, alguém que entende de aquisição de linguagem ver? E isso não é feito. Então você acaba pegando crianças
com surdez leve e moderada, que não foram diagnosticadas no tempo certo, perdendo a oportunidade de serem aparelhadas, terem o seu aparelhinho e aprender a falar normalmente e se desenvolver normalmente na escola. Então, isso é um grande problema que a nossa saúde, a área da saúde tem. A mãe se queixou de alguma coisa, tem que investigar. Você tem que investigar, porque a mãe não reclama à toa. Então, assim, nós temos, salvo raras exceções, se ela chegou e falou não, porque ela olha o filho dela, ela olha outro. Não, ela compara. Alguma coisa está errada. E se ela falou alguma coisa está errada, é melhor investigar. Agora, eu só lembro o seguinte, meu filho demorou para andar, e eu falava pro pediatra, falei assim, mas ele está demorando para andar, ele já está com 1 ano. Você já viu como ele fala? Tudo bem. E ele falava muito. Assim, ele fala. Não, claro, existem pediatras maravilhosos, né? Ele não tinha problema nenhum, ele engatinhava, andava apoiado, ele não andava sozinho. Agora, assim, os profissionais da fonoaudiologia, vocês atuam tanto na prevenção, né, como no tratamento. Sim. Mas quando vocês atuam na parte da prevenção, vou imaginar, a maioria hoje das pessoas acabam sendo tratada, né, nos escritórios consultórios particulares. Infelizmente. Né, não está na saúde pública. Mas quando se faz um processo, tem um diagnóstico, né, e tem uma orientação inicial, né, que é mais da prevenção, né, qual a diferença do custo entre a prevenção e o tratamento depois? Vocês têm uma proporção de... Enorme. Acho que a Irene talvez saiba mais em números. Eu acho que pode uma criança ficar surda definitivamente. Você pode aumentar o problema, que é o pior de tudo. Então você veja que o custo ele vai ser progressivo ao dano que aquilo vai causar. Porque quando você está na prevenção, você vai fazer orientação às escolas, você vai fazer orientação às famílias, orientação às próprias crianças, né? Você pode fazer isso dentro da sala de aula. Existem fonoaudiólogos especializados na área educacional. Inclusive, hoje o nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia está trabalhando na nova especialidade da fonoaudiologia, que é a área educacional. Porque todo mundo olha para o fonoaudiólogo muito para a área da saúde. Na verdade, a área educacional é de extrema importância, porque você abarca um monte de gente ao mesmo tempo. Então, você prepara o fonoaudiólogo não é para fazer terapia na escola, não é isso. É para fazer justamente as orientações e dar o start para que aquilo possa se desenvolver desde o princípio. Então, quanto essa família, especificamente desse garotinho que veio do interior, 600 quilômetros de São Paulo, para cá, gastou, perdeu de tempo, judiou emocionalmente da família e do menino durante 13 anos. Quando com 3 pouco, já estava detectado, já não poderia ter sido resolvido lá. Não, e é sabido que a prevenção, uma prevenção efetiva, não uma prevenção efetiva tem um custo muito menor do que uma doença. Acabei de falar dos professores. Claro, claro. Sem dúvida. Nós estamos indo para o intervalo, deputado, e aí deixa essa pergunta. Assim, então, essa é a parte da prevenção, né, e a parte do tratamento. Como é que é feito hoje um tratamento para as pessoas que precisam de um fono? E quais são as áreas hoje que seria importante ter esse tratamento de forma permanente? Mas isso daqui a pouco no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando de fonoaudiologia. E a gente já chegou à conclusão que seria importante ter um programa com fonoaudiólogos nas escolas, como existem nas escolas hoje os programas odontológicos e oftalmológicos. Então seria importante ter esses programas nas escolas. Não é que o fono tenha que morar dentro da escola, não é isso. Mas que ele possa 1 ou 2 vezes por ano, de repente, ver essas crianças, ouvir essas crianças e perceber se há algo ali, né, que exige um tratamento. E como fazer esse tratamento depois, né, deputado? Aonde? Que foi essa questão que o deputado deixou. Nos postos de saúde, não. Os fonoaudiólogos estão aonde? 80% em clínica, como a doutora Irene falou. Isto 80% hoje. Mas se você pegar, a gente falou em números dos Estados Unidos, dos 320 mil fonoaudiólogos que tem lá, a grande maioria está nas escolas. Onde que eles focam? É na escola, é na prevenção, é lá. Então, o fonoaudiólogo de base, que é extremamente importante, de base não como desmerecimento, mas de base, ele vai pegar todos esses problemas iniciais. Como
nós estávamos conversando Influência. aqui sobre a gagueira. Né? Quanto que é importante você orientar bem uma família em relação à gagueira. Qual é a tendência do ser humano? Imitar, tentar ajudar, pedir para respirar fundo, falar devagar, pensa antes de falar. Todas as orientações que fazem ficar mais gago. É mesmo? São No todas caso da gagueira não é nada disso. Não é por aí, não é por aí. Você veja que uma orientação simples ajudaria a criança a passar por essa fase bem orientada por um profissional especialista em gagueira, porque não é assim qualquer um que vai trabalhar com gagueira, você precisa de um especialista. Ele vai fazer uma orientação simples desde essa. Papai, mamãe, não completa, não tenta adivinhar o que ele está falando, não manda respirar fundo, São coisas nem simples, pensar antes de entendeu? falar. São tudo... São tudo orientações desnecessário e ainda piora, né, Inês? Ainda piora o quadro. Então, Piora. às vezes, nós Aí o precisamos pai de fica nervoso orientações básicas mesmo, que falta. E falta por quê? Porque não há uma atenção na parte básica da saúde, que é o melhor. É que é confundir a gagueira com a ansiedade, porque quando você está ansioso, você não respira, e não consegue, mas isso não é gagueira. Não existe isso é outra fase coisa, que né? a criança vai ficar Deputado, eu acho ansiosa que e tudo bem. o problema poderia Mas- ser resolvido na educação, porque todo mundo falta dinheiro, né? Sempre o problema é quando se fala, não tem dinheiro. Deixa para o ano que vem, para o orçamento do ano que vem, o ano que vem nós vamos dar um jeito, o ano que vem sobe o imposto, vai sobrar um pouco mais, aquela história toda. Mas, na verdade, fazer um concurso para a educação, fazer um concurso para fonoaudiólogo, certo? Encaixaria como encaixa monitor, como encaixa diretor, Claro, certamente. claro, Então, faria-se um concurso, né? Um concurso público, os fonoaudiólogos se apresentavam, se inscreviam, e Talvez não um por escola, mas um por área. Ou pelo menos, deputado, por em região. cada regional, Claro. tivesse 5 Isso. fonoaudiólogos. Perfeito. Não seria um gasto absurdo. E olha, Resolver. a gagueira, que nós estávamos comentando, deputado, realmente é terrível. E às vezes as pessoas trazem isso de casa. Ah, meu avô era gago, a minha avó era gaga, meu pai era gago. Sempre a gente arruma uma desculpa. Tem tanta... Exatamente, sempre a gente arruma uma desculpa, né? Então, o que teria que ser feito? Não iria onerar muito o orçamento da educação, mas nós colocaríamos um núcleo. Evidentemente que não poderíamos colocar, vamos falar, seria luxo, como por nos Estados escola. Unidos, colocar uma Mas tem que- fonoaudióloga ainda não há em profissionais cada para escola. isso, Não há inclusive, profissionais. Também não tem, né? Mas pelo menos por uma regional, da Seria educação. perfeito. Né? Então, participaria de uma reunião de pais e amigos. As mães poderiam se abrir mais, né? Muito mais facilidade do que com uma professora, porque a professora ela tem já o sacrifício dela. Agora, eu acho acho que importante, assim, ele tem que ser olhado hoje como uma necessidade de ter uma política pública hoje de Estado. Sim. Que hoje Tem não que tem. ter. Hoje não tem. Primeiro passo tem que ter. Né? E é uma combinação. Acho que dá para estruturar isso a partir da educação. Né? Nós temos hoje, todo final de ano, é só passar em qualquer escola pública estadual. Vai numa escola estadual, você vai ver lá que tem aquela placa lá no final do ano que vai reformar a escola. Um milhão e pouco em todas. Todo ano acontece isso. Que aí sobe um pouco de recursos no final, vai fazer a reforma. Tira um pouquinho para o Agora, fonoaudiólogo. faz a programação. Então, estrutura dentro da educação. Agora é importante estar na escola, mas é importante também, né, ter nos postos de saúde. Né, seja na UBS, né, seja no AAME, né, seja, né, no PSR, que é o programa de... Por que é importante ter, né, estruturado também de repente, na centro saúde? de referência Porque também, ele né, vai na deputado? escola, ele detecta, mas é importante ter o tratamento. Porque o fono, né, estando só na secretaria ou numa regional, ele não vai ter a condição de fazer o tratamento, mas vai conseguir diagnosticar. Sim. Diagnosticando, onde encaminha para estudo da saúde pública no estado ou no município. Então, acho que hoje nós temos que olhar, do mesmo jeito que, né, o pediatra está lá para atender os nossos filhos, né, já tem hoje um trabalho voltado, né, para a parte de ortodontia, ou mesmo, né, de dentistas hoje, oftalmologia hoje é uma saúde pública, já tem programa sobre isso, né, a fono tem que ser, né, tratada hoje pelo Estado, né, como uma política pública de Estado, e a partir daí pensar uma necessidade. Quais são Mas melhores que o ações para a tratamento prevenção. vai cair muito, porque O quando tempo você de pega tratamento. mais cedo, mesmo que seja um problema, nós estamos falando da prevenção, mesmo que seja um problema, se você pega antes, você resolve antes também. Então o custo também é menor. Falando em prevenção, quanto antes. O bebê que respira pela boca.
quem respira pela boca vai ter problemas. Eu acho que essa é uma questão, tá entre aqueles detalhes que você fala assim, nossa, mas é tão bonitinho respirar pela boca. Mas isso os não tem pediatras problema, podiam quando falar cresce, pras mães, fecha né? a boca e fica tudo bem. Então, assim, são detalhes como o uso de chupeta, o uso de mamadeira, respirar pelo nariz corretamente, o ronco, o ressoar à noite, são coisas que podem trazer problemas grandes no futuro e que, com uma boa orientação, a gente consegue resolver, minimizar muito. Pois é, e se você começa a prestar atenção nisso, você percebe o rinite, sinusite, às vezes tudo isso... Senão, Isabel, sabe o que acontece? Não saber respirar. O meu filho tem rinite, mas eu tenho também, o pai também tem, a avó também tem, todo mundo tem. São Paulo tem. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Mas na verdade não é. Pois é, então, e às vezes a gente descobre que essa rinite ou essa sinusite crônica, ou essa asma, bronquite asmática, na verdade, é porque não respira. Porque tem algum problema mais e talvez... Tem uma relação muito grande do fonoaudiólogo com o ortodontista, claro, justamente pelos problemas de respiração. E por aqueles que na hora que você respira pela boca, você vai mudar o crescimento crâniofacial. Você tem um crescimento alterado, você tem uma mudança da musculatura que vai se tornar hipotônica. E você tem, consequentemente, uma mudança da arcada dentária. Isso leva a uma má mastigação, uma má deglutição, uma má digestão. É uma cadeia. E às vezes é o bebezinho que dorme de boca aberta. O meu filho, né, hoje fez fono já, tem 2 anos atrás, ele acabou, hoje está com 11 anos, 2 anos ele concluiu o tratamento, né, com uma fono, ele descobriu, né, a partir do ortodontista. A gente foi, né, ver no ortodontista, ele falou que seria importante procurar uma fono. Aí procuramos, fez o tratamento e hoje... Tem livros escritos entre fono e orto. Fono e orto, a mordida cruzada, o céu da boca mais alto. Tem outra questão também, a questão da projeção da voz. Então, se você tem toda essa região entupida, é aquela pessoa que parece que está falando tendo um tubo. Então, a voz não chega. Não projeta. É aquela criança que... sempre que fala mal, é que não é chamada para recitar, a que fica retraída, então ela começa a fazer força para falar, e aí fica rouca. Aí o custo não vai ser só para... Muita coisa envolvida. O custo não vai ser só para... Aí tem outra de fazer. Mas o custo não vai ser só para melhorar a fala, vai ser para melhorar a autoestima, vai ter que ter Em termos de saúde pública, eu acho a prevenção tudo. O fato. Por isso, isso é um fato. Nós tratamos a doença, nós não deveríamos tratar as causas, né? Entendeu? E nós tratamos a doença. Então, os pontos-socorros estão superlotados, os médicos estão esgotados de atender, não há condição de atender, não há verba para medicamento, para isso, para aquilo. Por quê? Nós só tratamos a doença. Nós não tratamos anteriormente. Nós precisamos cuidar antes que a doença ocorra. E se nós fizéssemos isso, eu acredito que não faltaria um centavo para a saúde. Por quê? Porque a mãe seria orientada, o filho não estaria no pronto-socorro, a família estaria bem. Quer dizer, o Brasil... Olha, gente, deixa eu falar. Falando em falar, deixa eu falar. O programa está acabando. E eu queria começar as considerações finais. Um minutinho a gente consegue ouvir o caso do Sérgio. Um minutinho, Gilberto. Vamos colocar rapidinho o caso do Sérgio, como ele ficou depois dos tiros e como foi no meio do tratamento e depois já no final. O Sérgio teve uma paralisia de prega vocal, além de tudo, ele teve paralisia de base de língua e teve uma alteração de deglutição também. Olha lá. Então vocês estão escutando a voz dele no começo. 6, não saía, né? 7, 8, 9, 10. Imagina esse homem falando assim, querendo trabalhar, é impossível. Uma fase intermediária que ele estava tratando da deglutição também, então ele tem um esforço vocal muito maior. Vamos ver. 2. Pouco melhor. 3. Muito melhor, né? 4. 5. 6. 7. Olha só. 8. Ouçam, né? 9, na verdade. 10. E depois do final do tratamento, que teve, claro, uma ação multidisciplinar, como nós já dissemos, e então como ele ficou depois? Como ficou? 2, 3, 4, 5, maravilhoso. 6, maravilhoso. 7, 8, 9, 10. Veja só.
ouça, né? Que coisa impressionante. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer ao convite, agradecer também a presença do Sérgio, que foi um paciente excepcional, que é um apaixonado pela fonoaudiologia, entusiasta, que nos chama no Dia da Voz, que me chama no Dia do fonoaudiólogo. Então, essa é uma forma de fazer com que a fonoaudiologia chegue aí até você, chegue numa criança menor. Então, ele tem um papel fundamental como comunicador, né? Fundamental. Nossa. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Realmente, eu tenho a impressão que esse programa, a Assembleia Legislativa, está de parabéns, porque os telespectadores vão ter um conceito diferente. E parabéns para você pela condução do programa. Obrigada. Obrigada, Irene, pela sua participação, e acho que já tem um aliado aqui, né? Eu ia falar isso. O nosso Congresso de Fonoaudiologia, que é o 20º desse ano, né, da nossa profissão, será em Brasília esse ano. Nós vamos levar pela primeira vez o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia para Brasília, para ver se tocamos os corações dos nossos políticos. Mas está tocando aqui na Assembleia Legislativa. Esse coração já está tocado. Ele tem que ser nosso aliado lá em Brasília. Tem que avisar os companheiros de Brasília, deputado. E aqui em São Paulo dá para fazer alguma coisa. Muito obrigada pela participação. Você que já sentiu na pele, enquanto criança, com dificuldade, algo que era uma coisa que dava para resolver, tanto que resolveu, e depois como sindicalista. Então, com certeza, eu agradeço mais uma vez, né, o convite de estar aqui no programa. Né, e nós percebemos, nós iniciamos o programa falando da voz e da comunicação. E percebemos que tem um problema hoje de saúde pública, né, tem que ter uma política pública, né, para o fonoaudiólogo, né, para a função, para a profissão, que vai melhorar não só as nossas crianças, mas os nossos, né, adultos do futuro. Então, vocês têm um parceiro nessa luta. Obrigada. Estamos à disposição de sentar junto com vocês e ver como é que nós podemos ajudar, não só, né, os profissionais fonoaudiólogos no Estado, né, e no país, mas principalmente pensar na política pública, né, seja na saúde, seja na educação, que possa melhorar a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens no futuro. Estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado. Nós já vamos marcar o encontro, pode ficar tranquilo. Pois é. E que em algumas faculdades, na hora de formar alguns profissionais, se pense na cadeira de fonoaudiologia também, na pedagogia, seria importante para aqueles professores, para aqueles profissionais que querem trabalhar na área da educação, para os pediatras também prestarem mais atenção. Do mesmo jeito que os atores fazem treinamento de canto, eles acabam fazendo fonoaudiologia de alguma maneira, seria importante que outros profissionais, jornalista tivesse fonoaudiologia na escola, na faculdade de Direito. Fonoaudiologia acaba em qualquer lugar. Serve para tudo. Obrigada a todos pela participação, obrigada a você que acompanhou o Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui. Nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.